Faltam aproximadamente 9 dias para o halving do Bitcoin, e enquanto isso não acontece, o mercado está completamente insano, indo para cima e para baixo, com valorizações de 8%, 12%, com quedas também de 6%, 10%, enfim. O mercado está insano enquanto o halving não acontece. Então, se você quiser saber o comportamento dos preços de cada criptomoeda, o preço do Bitcoin, fica nesse vídeo aqui, porque eu vou fazer muita análise gráfica. Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana de Matos, eu sou investidora e trader do mercado cripto desde 2016. Em 2016 eu comprei as minhas primeiras fraçõezinhas ali de Bitcoin, valorizou e em 2017 eu me aprofundei nos trades e desde então eu vivo do mercado cripto. Vivo e sobrevivo, né? Porque o mercado cripto tem altas e baixas, então você precisa estar muito bem posicionado para conseguir surfar os melhores movimentos desse mercadinho querido. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo de análise gráfica sem enrolação, já deixe seu like e se inscreva nesse canal, porque aqui vai ter muita análise gráfica. Então, vamos para os gráficos. E para começar a fazer a análise gráfica, eu vou começar pelo nosso reizinho, o querido Bitcoin. Então, vamos fazer uma análise gráfica um pouco mais ampla para tentar entender qual é o movimento do Bitcoin nesse exato momento. O Bitcoin bateu a máxima no 73.777 e desde então, aqui no gráfico semanal, ele está criando basicamente uma lateralização de topo. E isso pode ser interessante. Por quê? Porque antes de um grande movimento abrupto, tanto para cima quanto para baixo, é normal a gente ver esse período de lateralização. No gráfico diário, é possível enxergar de forma ainda mais clara essa lateralização. Então, perceba, o preço do Bitcoin está lateralizando após uma grande pernada de alta. Querendo ou não, a gente está surfando basicamente uma alta estrondosa, sem muitas correções. Voltando aqui para o gráfico semanal, olha só, desde janeiro até agora a gente está surfando uma alta gigantesca. Então não teve tantas correções, o que seria esperado, né, durante um período de alta, alguma correção. E justamente por não ter tido essa correção, eu acredito que o preço do Bitcoin possa fazer uma correção antes de iniciar a alta que é esperada historicamente após os halvings. Então, voltando aqui para o gráfico diário, a gente consegue ver que hoje teve uma movimentaçãozinha de queda. O preço do Bitcoin basicamente, ele rompeu o triângulo que vinha sendo feito aqui, ó, no topo. Ele rompeu esse triângulo, um falso rompimento, né? Basicamente uma busca por liquidez. Todo mundo que provavelmente estava vendido nessas regiões aqui colocou o stop acima, porque é uma figura gráfica bem importante, a galera gosta de vender nessas figuras gráficas, então quem vendeu aqui colocou o stop ligeiramente acima, mas provavelmente foi liquidado no momento em que o Bitcoin bateu a máxima ontem, nos 72.700 aproximadamente. Então, liquidou a galera e o preço despencou 6%. Mas a pergunta que você deve estar fazendo é: o preço vai continuar caindo? Então, considerando meu método de análise, o PDG, eu consigo enxergar a continuidade da queda em busca de uma correção ainda maior. O porquê? No gráfico de 4 horas, eu consigo observar que entrou muito volume financeiro no topo. Esse meu indicador aqui, quando entra muito volume financeiro acima da média e a barra fica branquinha, mostra que teve realmente dinheiro injetado no mercado. E a gente sabe que quem controla o mercado é justamente a quantidade de dinheiro que é injetado nele. Estou falando que a partir desse momento o preço do Bitcoin vai cair para sempre? Não, mas é esperado uma correção. Afinal, a gente está numa alta parabólica com pouquíssimas correções. Considerando aqui o gráfico de 4 horas, onde seria esperado uma correção? Nos níveis de preço de 63 mil dólares. Seria interessante, porque nós temos essa área de valor aqui, que é todo esse alto volume injetado no mercado. Perceba que teve muito volume aqui nessa região e o mercado funciona como um imã, ele gosta de voltar para testar essas regiões. Ou seja, eu poderia marcar aqui, ó, inclusive já houve basicamente um teste, o mercado ele trabalhou acima, voltou para testar essa região e agora está querendo fazer novamente esse movimento. Então, no curto prazo, eu espero que o preço do Bitcoin teste as faixas de preço de
63 mil dólares, e se houver continuidade do movimento de baixa, até porque aqui eu vejo que teve bastante volume no gráfico de 4 horas, teve bastante volume no topo, o que sugere realmente uma continuação da queda, não uma queda infinita, mas sim um movimento corretivo do Bitcoin. Eu espero, voltando aqui para o gráfico diário, que a correção, se não segurar o preço ali nos 63 mil dólares, aí eu acredito numa correção um pouquinho maior para testar a faixa de preço dos 57.200, porque no gráfico semanal eu já consigo enxergar aqui de forma ainda mais clara que temos basicamente uma ineficiência aqui nessa candle, ou seja, uma ineficiência é interessante. Quando a gente vê movimentos assim completamente abruptos, fortes, geralmente o preço volta para testar essas regiões e validando com gráfico diário e gráfico de 4 horas, aqui tem bastante dinheiro injetado. Voltando então aqui no gráfico de 4 horas, olha só exatamente a região que eu falei, dos 57.200, teve muito dinheiro injetado. Olha só, além da ineficiência lá do gráfico semanal, teve muito dinheiro injetado. Olha o tanto de dinheiro que teve aqui. Então, essa região aqui, toda essa pernada, é justamente aquela pernadinha aqui do gráfico semanal, que é uma candle basicamente completamente forte. Essa aqui, que representa no gráfico de 4 horas, toda essa área de valor com muito dinheiro injetado. Então, o preço, ele precisa fazer uma correção. O porquê? Porque além disso, a gente tem basicamente essa lateralização. Lembrando que lateralização, range, é onde tem dinheiro tanto no topo quanto no fundo. Então, temos muito dinheiro injetado aqui na parte de cima e muito dinheiro injetado na parte de baixo. E o smart money, o homem composto, os big players, gostam de testar essas regiões para liquidar. Então, muito provavelmente, se o preço der continuidade na queda, ele pode andar de forma lateral lá nos 63 mil dólares aproximadamente e depois liquidar a galera que estava posicionada aqui, liquidar a galera, testando aqui os 57.200, para aí sim a gente voltar a ter um movimento mais altista. Então, se acontecer esse movimento no preço do Bitcoin e validar com bastante entrada de fluxo, bastante dinheiro, aí eu vou acreditar num movimento mais altista. Então, muito provavelmente, o preço do Bitcoin ou vai liquidar primeiramente a galera aqui em cima, lembrando que toda lateralização tem muito dinheiro envolvido, então o Smart Money pode simplesmente liquidar a galera aqui em cima para depois fazer esse movimento de liquidar a galera aqui embaixo, sendo que o primeiro suporte ali no 63.300, 63.500, posteriormente testar os 57.200 para aí sim retomar a alta, tá? Então vamos ficar de olho nesses níveis de preço para o Bitcoin, porque tem muito dinheiro envolvido e o Smart Money simplesmente gosta de fazer esses movimentos para liquidar todo mundo, até porque uma ordem de stop, tanto um stop de venda aqui, quanto um stop de compra para quem está shortado, é dinheiro, é dinheiro. Então, o mercado ele volta para pegar todos esses stops e aí sim fazer esse movimento. Então, vamos ficar de olho nessas faixas de preço aqui para o Bitcoin. E agora eu vou fazer uma análise para o Ethereum. Vamos ver o que o Ethereum, o que o gráfico do Ethereum mostra para gente nesse momento. O Ethereum, ele basicamente quase bateu sua all-time high, gráfico semanal na tela, quase bateu sua all-time high, bateu a máxima de 4.062. Faltou bem pouquinho, coisa de quase 20% para bater a sua all-time high. Porém, diferente do Bitcoin, ele está um pouquinho mais lento. Ele está um pouquinho mais lento, o que é super normal. Vemos também que teve toda essa alta aqui, sem muitas correções no gráfico semanal. Agora, vou diminuir o tempo gráfico diário na tela, e eu já consigo ver aqui que entrou muito volume no topo. Olha só, essa barrinha branca e esse alto volume financeiro representa esse topo aqui. E após a entrada desse alto volume financeiro, o preço do Ethereum recuou 21%, mas muito parecido com o Bitcoin, ele está criando uma lateralização nesse momento entre as faixas de preço de 3.150 e 3.763, mas o que sugere o preço do Ethereum nesse momento? Considerando aqui o gráfico diário, pode ser que o preço do Ethereum venha também fazer uma busca de liquidez aqui nos 2.988 até 3.000 dólares. Porque se ele está andando de forma lateral no gráfico diário, nós temos dinheiro tanto no topo dessa lateralização, quanto aqui no fundo da lateralização. E lembre-se, toda vez que tem
essa lateralização no mercado, tem muito dinheiro envolvido. Portanto, a busca de liquidez é inevitável. O homem composto ele quer fazer essa busca de liquidez para iniciar um movimento. Então, um suportezinho no curto prazo seria a faixa de preço de 2.988 e se por um acaso o preço romper, aí eu acredito em níveis mais baixos, ali em torno de US$ 2.500, o que seria normal, gente. Mas essas quedas aqui que eu tô falando, tanto a do Bitcoin quanto a do Ethereum, seriam quedas corretivas. A gente teve pernadas de alta muito longa, entrou bastante volume financeiro no topo, o que sugere, então, uma correção em A, B, C, da ondas de Elliott. Olha só que bacana. Então, a gente precisa sempre ficar de olho e validar também não só figuras gráficas, mas validar sempre com o volume financeiro, porque quem rege o mercado é o dinheiro. Ele sempre movimenta o preço para cima e para baixo. Então, o preço do Ethereum está sugerindo que se romper essa lateralização para baixo, o primeiro suporte pode ser a área de valor de 2.980 a US$ 2.500. Se chegar aqui no US$ 2.500, vai ser muito bom, porque é uma oportunidade de preço que a gente não vê desde fevereiro deste ano. Então, vamos ficar de olho no Ethereum. O gráfico de 4 horas também continua com a mesma leitura para o gráfico de 4 horas e é só observar. Agora, se por um acaso acontecer um movimento inverso por busca de liquidez acima, onde que o preço do Ethereum poderia testar? Exatamente aqui. Aqui a gente tem basicamente um order block, eu vou chamar assim, eu costumo chamar por área de valor. A gente tem uma área de valor, ó, exatamente onde teve um pico de volume, então aqui seria interessante voltar para testar por busca de liquidez, ou seja, o Ethereum ele faria esse movimento lateral, buscaria liquidez aqui nos 3.970 a 4.100 doletas, para aí sim fazer um movimento corretivo até a parte de baixo que eu falei, dos 2.980 a 2.500 doletinhas, beleza? E agora eu vou fazer a análise da AVAX. A AVAX é um ativo que eu estou de olho para especular no mercado futuro uma possível queda. Esse daqui é o gráfico diário da AVAX e eu consigo ver que após toda essa alta que ela vem fazendo desde setembro de 2023, a AVAX valorizou mais de 600%. E perceba que após toda essa valorização, entrou muito volume aqui no topo do mercado, o que sugere uma possível correção. A correção ela já está sendo feita, né? A gente teve esse movimento aqui de queda. E agora, o que eu espero? Eu estou esperando que o preço da VAX volte para fazer uma correção da pernada anterior de queda, ou seja, faça esse movimento aqui corretivo para continuar a queda. Então, como tem muito volume no topo, no gráfico diário, eu acredito, o gráfico, na verdade, está me mostrando que pode sim acontecer uma continuidade na queda da AVAX, sendo que nessa queda eu espero que o preço volte para testar essa área de valor, porque teve muito dinheiro envolvido aqui. Eu já tinha até deixado marcado, tenho inclusive ordens penduradas para especular uma possível queda na AVAX, justamente nos níveis de preço de US$ 52,70 a 53,80. E se acontecer, se confirmar esse movimento, o que eu espero nessa queda? Pelo menos uma queda de 10% do nível de preço que eu acabei de marcar aqui. Então, se acontecer essa queda, eu espero pelo menos uma continuidade brusca, pelo menos dessa pernada aqui, ou seja, para buscar níveis ainda mais baixos. Esse daqui é o gráfico de 4 horas. Então, se no momento do teste dessa área de valor que eu havia marcado aqui, entrar muito volume vendedor, muito volume, eu sempre valido a minha leitura com o volume financeiro. Então, se entrar bastante volume financeiro no momento do teste dessa região aqui, eu vou vender buscando pelo menos uma queda um pouco mais brusca, ou seja, replicar essa última pernada de alta. Beleza? Ou seja, voltando aqui para testar essa área de valor que é importante. A área de valor, para mim, é onde tem muito dinheiro envolvido. O gráfico funciona como um tipo de imã e ele volta sempre para testar essas regiões de interesse, tá? Onde tem dinheiro, o gráfico volta para testar. Então, se acontecer essa queda, eu espero pelo menos que teste a região de US$ 43 até um pouquinho mais embaixo de US$ 36. Então, para a VAX, eu ainda estou vendo queda. O gráfico não me mostrou que pode ocorrer algum movimento diferente desse, porque, veja só, não está entrando volume financeiro. O volume financeiro continua bem baixo
E para mim, onde tem a ausência de volume, me confirma que todo esse volume de topo, olha só, o pico de volume, me mostra que ele ainda está no comando, ou seja, o volume vendedor ainda está no comando. Por mais que tenha ocorrido essa altinha aqui, aconteceu essa altinha, o volume financeiro ainda continua bem michuruca. Olha só, completamente michuruca, quase não tem dinheiro aqui. Então, eu prefiro acreditar na AVAX para um cenário mais baixista, beleza? E outra moeda que eu estou olhando bastante nesse ciclo é a moeda Pendle. A Pendle, basicamente, ela vem simplesmente numa alta parabólica desde agosto do ano passado. Ela simplesmente teve uma valorização de 1.229%. Eu comprei um pouquinho de Pendle a 1,87, a 2,20, surfei toda essa altinha, já tirei o meu risco, farmei minhas próprias moedinhas e agora eu vou guardar para ver no que dá. Mas agora, graficamente falando, o gráfico diário mostra que entrou bastante volume financeiro, exatamente aqui nessa candle, vou até marcar aqui, e sugere que pode haver uma correção, mas perceba, por mais que tenha entrado bastante volume financeiro, o preço ainda não trabalhou abaixo dessa candle de ultra volume no gráfico diário. Agora eu vou olhar exatamente aqui o gráfico de 4 horas, eu consigo ver de forma mais nítida que o preço está lateralizando acima. E isso, para mim, na leitura de fluxo, mostra que ainda tem interesse comprador, mas é claro que, mesmo que tenha o interesse comprador, a força compradora esteja mais forte, não é interessante esse preço, né? É sempre mais interessante você esperar por movimentos corretivos para fazer a sua entrada. Então, vou analisar aqui possíveis áreas de valor que sirvam como suporte para fazer novas entradas, considerando que o ativo ainda está mostrando muita força compradora. Vamos lá. Todo esse retângulo roxo aqui é exatamente a barra onde entrou um ultra volume no gráfico diário. Então, o que seria interessante o preço da Pendle fazer? Ele continuar trabalhando lentamente, como vem trabalhando, sem tanta força, para testar essa região aqui, que é uma área de valor importante, ou seja, a faixa de preço de 4,70 é uma região interessante, é uma região de interesse comprador. E como que eu consigo validar isso? Justamente por conta desse ultra volume aqui, por conta desse alto volume, eu consigo enxergar que as candles, o preço ainda não trabalhou abaixo dele. Então, se voltar para testar com volume decrescente, eu vou acreditar que ainda assim pode haver defesa da parte dos comprados para continuar um movimento altista, ou seja, os 4,74 é uma região de suporte para a candle. Além dos 4,74, se por um acaso o preço continuar fazendo um movimento corretivo, afinal a gente teve uma pernada de alta lindíssima só do dia 17 de março até o dia de hoje de mais de 222%. Então, é esperado que uma correção seja maior. Então, se por um acaso não acontecer a defesa nos 4,72, o preço da Pendle pode voltar a testar níveis um pouco mais baixos, o que vai ser ótimo porque eu quero recomprar. Não acredito por enquanto que vá voltar a testar esses níveis aqui, mas eu tenho a esperança de que o preço da Pendle possa voltar a testar aqui os 3,70, 3,30. Estou vendo isso no momento? Não, não estou vendo isso, mas seria muito interessante se acontecesse esse tipo de correção, ou seja, testar ali primeiro os 4,74, voltar a fazer um movimento altista, para aí sim fazer uma correção um pouco maior, o que seria mais coerente, dado toda essa pernada de alta anterior, para fazer novas compras aqui e surfar uma alta até onde o ativo permitir, até porque não temos históricos anteriores para esse ativo. Então, tá só no começo. E se você assistiu até aqui, eu quero saber se você curtiu esse tipo de vídeo, se você curtiu a análise. Se você curtiu, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e se você quiser participar da minha comunidade, o link tá na descrição. Minha comunidade Padrão do Game, onde eu compartilho a minha vida como trader, a gente troca ideia sobre o mercado, eu compartilho as minhas operações. Então, se você quiser fazer parte da comunidade PDG, é só você clicar no link da descrição do vídeo. Então, tchau, tchau, te vejo no próximo vídeo.